Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue seu lamen na caneca do orc bêbado, seu suquinho de laranja dos anões, ou sua cerveja quente da taverna no jainho de madeira. Estamos começando aqui mais um programa do canal Rebu, o terceiro da nossa série de entrevistas Crias da Quarentena. E hoje estamos aqui com eles que são mestres dos magos dos quadrinhos, direto do condado de Belo Horizonte, região metropolitana, Minas Gerais, Marco e Yuri do canal Taverna dos Bruxeiros. E aí, Marco e Yuri, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, Dá é um um oi. prazer. Um prazer estar aqui, cara. Muito Né? obrigado pelo convite. Gostaram da entrada aí? Não, massa pra caramba, pô. Foi dias de Tomar. pesquisa, Chega aí para tomar a cerveja quente com nós. né? Pois é, eu tô de água hoje, né? Não tô nem de cerveja. Ontem eu já enchi a cara na gravação do Rebu e cerveja, né? Aí hoje não dá para extrapolar, porque na minha velhice eu já não aguento mais. Bem, eu falei aqui na nossa entrada, né, que o Marcos e o Yuri, eles são do condado de Belo Horizonte, mas são da região metropolitana de Belo Horizonte. O Yuri é de Santa Luzia, né, Isso Yuri, é mesmo. isso? E A própria. o Marco é de Contagem, né? Cabeça, Ok. cabeça. Do ladinho ali, do ladinho Né, de do Belo Horizonte ladinho ali. de Contagem eu já conhecia por nome, né? Nunca fui até lá. Na verdade, eu nunca fui nem até Belo Horizonte, né? Mas a Contagem eu fui, né? Perdão, conheço, né? De falar. Agora Santa Luzia, eu nunca ouvi falar assim. Tem alguma coisa assim bacana da cidade? Eu adoro Minas Gerais, cara. Ah, ah. Eu, Cerveja eu... barata, fala da cerveja barata. Pô, isso Cerveja aí e é muito álcool. O bom, cara. álcool, o álcool aqui também é muito barato, exatamente por Hum, motivos variados. Eu hum. queria comentar de um bagulho engraçado mesmo, que era mais a questão de ser cria do morro. Porque Sim. aqui nós é cria do morro, né? Fazer o quê? Entendi, pode crer. E a maioria quer isso. Ah, legal, não, bacana, bacana. É porque assim, né? Minas é o estado com maior quantidade de municípios, né? E eu já fui para alguns lugares de Minas Gerais, assim, por exemplo, São Lourenço, Caxambu, Santa Rita do Passa Quatro. Aí a minha família também é de uma cidade aí que chama Guiricema, né? Mas Guiricema já é quase lá em Ubá, Juiz de Fora, né? Viçosa, é um pouco pro outro lado aí. E toda vez que eu conheço alguma cidade de Minas, assim, eu acabo descobrindo que tem alguma coisa ali que eu talvez não sabia, ou deveria saber, né? Mas pelo jeito, então, Santa Luzia não é um lugar muito Olha, atrativo, né? não é nem um pouco, mas Ah, aqui tem um negócio, Deve cara. ser igual Guiricema. Tem. Cara, eu vou falar com você que atrativo aqui, olha, é difícil. É um lugar muito gente boa, tem uma galera muito da hora aqui. Só Sim. que você tem que estar preparado porque você vai ouvir uns bagulho meio estranho. Quando Ah, começar a não. chover, você pode saber que o bagulho tá tenso aqui. E não é chuva no sentido de chuva. Entendi. Mas tem um esquema da hora por aqui, cara, que é perto da minha casa até. Tipo, uns 10 minutos, 15 minutos de caminhada, você chega ali e você encontra aquele hamburgão ali de pão com alho, Hum, cara. Ou é tá. bom pra caralho. Bagulho gostoso pra porra, mano. Ah, então Nossa! tem um lanche aí. Para um lanche, uma cerveja barata já tá bom, né? Já dá para ir já visitar. tá ótimo. Já, tá É. fechando a noite, cara. Você fecha uma noite boa agora. Você junta seus passos aqui, todo mundo jogando jogo de luta, ficando pistola à toa, e aí tá bom, mano. Ah, não, da hora. Então aí vale muito a pena, né? Bem, vamos lá então, né? Conta pra gente aí, então, Marcos e Yuri, Yuri e Marcos aí, quem são vocês e o que é, né, o Taverna dos Bruxeiros? Eu quero deixar o meu digníssimo Marquito falar primeiro, porque o Vamos Marquito lá, ele explica melhor essa história. tá Só porque eu certo. ia jogar a bomba pra você, né? É, eu Vamos lá, sabia, vamos lá. arrombado, eu te conheço. Olha o Então, carinho, olha o cara, carinho. Esse carinho é o gostoso. carinho é maravilhoso. A taverna nasceu assim com uma ideia muito doida, que é eu e Yuri, mais um amigo nosso que fica nos bastidores, o Pablo, que a gente Hum, lê quadrinho pra caramba, lê muito mangá, e a gente veio com essa ideia do tipo assim, pô, a gente podia montar um lugar que é tipo um ponto de encontro de todo mundo que lê, de todo mundo que sente a vibe da leitura ali para poder discutir. Aí o Yuri veio com a ideia do tipo, porra, podia ser tipo uma taverna dos bruxeiros, tá ligado? Aí nasceu o uhum. nome assim.
E a gente vem tentando promover essa leitura, porque, principalmente leitor de mangá, cara, é uma galera muito tímida, uma galera muito introspectiva, e às vezes eles não trocam muita ideia, assim. Então, tipo assim, o cara que é fã de Naruto, ele só vê Naruto a vida inteira. O cara que é fã de Bleach, ele só vê Bleach a vida inteira. Então, Uhum. tipo, ou então ele só se aventura nos mangazinhos shonen, que é os mangazinhos de lutinha, porradinha e tudo mais. Aí a gente queria realmente promover uma conversa, assim, entre a galera que curte e tal. Aí nasceu a taverna, assim, a gente sempre tenta incluir agora quadrinhos brasileiros, a gente está conhecendo pra caramba Sim, e tudo mais. E é mais um projeto nosso pra gente se divertir e meio que promover a diversão pra galera também que lê, assim. Eu acho muito sim, legal criar esse espaço, né, de encontro, assim. Agora você entendi. fala aí também, Yuri, seu arrombado. Ele jogou a culpa pra mim, olha só. Mas a taverna realmente começou com essa ideia, tanto que uma das primeiras ideias de vídeo que eu tinha mandado pro Marco da taverna, ela tá até anotada aqui, era a gente chamar a taverna, ter um quadro no canal do YouTube da taverna chamado a Taverna Redonda. E é Hum, realmente uma piada com a tábua redonda, sim, porque seria sim, uma mesa circular e a gente ia juntar uns amigos e todo mundo bater um papo sobre algum anime, algum mangá, alguma coisa assim que a gente ia juntar no assunto, sabe? Ia ser realmente mais um podcast do que tudo, né? Porque, assim, ia ser a galera inteira junta, ia ser mais papo mesmo, a gente conversando. E aí acabou que, tipo, essa ideia ficou um pouquinho de lado. Mas não totalmente de lado, tanto que o foco da taverna com a gente aqui realmente é tentar incentivar a galera a comunicar também. É sempre bater o papo com a gente, mandar umas piadas, uns negócios engraçados assim nos comentários, sim. falar alguma besteirinha sobre algum mangá legal que a gente comenta no Instagram, ou que a gente fala no YouTube. Fazer aquela interação legal entre nós. Sim, sim, bacana. E vocês, assim, qual que é a formação? O que que vocês trabalham? O que que vocês fazem aí? Porque eu tentei dar uma puxada, assim, né? Deixa eu explicar para vocês por que que eu faço essa pergunta. Eu e o Rômulo, a gente tem lá o canal de literatura, né? E a gente tem o Instagram também, que é de literatura. E ali a gente tem, assim, a maioria do pessoal é professor, formado em letras, né? Essa galera meio que a leitura ela é quase que uma obrigação para o trabalho, né? E eu estou tentando entrevistar justamente uma galera que eu tenho quase certeza que a leitura ela não é uma obrigação do trabalho. Inclusive, o nosso canal aqui ele foi feito justamente em torno disso daí, né? O Rômulo, a gente sempre saía da escola lá e enchia a cara no bar, lá ficava falando de literatura. Saudade. Na verdade, começou eu e o irmão dele, né, a fazer isso. O irmão dele aí ficou enrolando para fazer um canal do YouTube comigo. Aí, tipo, o Rômulo virou e falou assim: ó, vamos fazer aí, né? O Rômulo deu a cartada e falou: vamos fazer, tal, não sei o que lá. E aí a Que base foi foda. justamente essa também. Ele falou: já que a gente faz lá no boteco, né? Por que a gente não faz em casa? Tipo, não grava isso daí e não lança, já que a nossa discussão ela tem um aprofundamento, né? E tudo mais. E aí mas aí a gente é professor, né? Mas e aí vocês, qual que é a... Eu vou começar aqui então. No Sim, pode falar. momento, eu estou empregado dentro de uma empresa como auxiliar de produção. Uhum. Estou formando, né, em pedagogia Ah, legal. e eu acho que é basicamente isso. Leitor, amante de leitura, jogador de jogos e passa raiva. Tão conhecido passa raiva. Tá que nem a gente também. Ah, quem nunca? Cara, Eu. eu assim, levando essa questão da formação Eu te cortei, ô Nigode, que eu ia falar Não, alguma vai, Não, vai. não, eu já falei tudo, Ah, cara. Porque assim, eu como sou da psicologia, então eu sempre leio a coisa tentando extrair o máximo, assim, sim, sim. disso, né? O mangá mesmo, assim, por mais que a gente pega... atualmente isso tem mudado bastante, mas quando eu e o Yuri a gente começou a ler mangá, que Naruto, Bleach, One Piece, que era a tríade, né, estourou, era mangá porradinha. Mas eu sempre li aquilo e sempre via uma coisa ali, outra, os costumes da galera oriental, a cultura deles, e isso sempre me interessou, assim, tanto é que toda resenha que eu faço lá no Instagram, eu tento mais puxar para esse lado, né? Sim. E eu acho que o mangá, ele tem muito esse papel, assim, de poder discutir muita coisa, né? Igual, por exemplo, esse mês, que é o mês da representatividade LGBTQI+, né? Começou a vir muito mangá boys love aqui pro Brasil, né? Que é de relacionamento entre homens, e outros mangás também Desculpa.
desculpa atrapalhar. Feliz Pride Month aí pra todo mundo. E, acima de tudo, continua mandando Boys Love pra nós. Boys Love é legal, mano. Tipo isso, Boys Love aquece o coração. Boys Love é legal, mano. E assim, eu acho massa isso, sabe? Porque a gente tem uma cultura tão heteronormativa, cara, Sim. e a galera poder ver que existem outros romances e outras possibilidades, eu acho que isso ajuda até, tipo, mesmo para quem seja hétero, cis e tudo mais, abrir a cabeça e ver do tipo, ó, não é só o meu romance que é o único romance existente na face da humanidade, porque a gente é levado a pensar isso. E também, tipo assim, você vê aquilo, vê outras possibilidades de se relacionar com as pessoas e tal. Então eu vejo muito potencial nisso por causa da minha formação, assim, né? Sim. Humanas quer ver humanas em tudo, né? Ah, não, A gente olha não, número. Mas a gente também, meu. Eu vou lendo aqui os negócios aqui, vendo filme, qualquer bosta aí, eu fico caçando história, né, em tudo que é canto aí, né? Eu coloquei aqui, peraí, deixa eu perguntar aí, né? Eu coloquei aqui uma pergunta sobre a quarentena, né? Sobre a questão do isolamento social, porque o nome do quadro é Crias da Quarentena, porque eu escolhi entrevistar só uma galera que começou o canal durante a pandemia, né? Só que aí no caso de vocês, parece que o canal de vocês ele começa na pandemia, mas ele começa antes da quarentena. O primeiro vídeo, se eu não me engano, ele é mais ou menos de fevereiro, janeiro, né, de 2020, ou até mesmo do finalzinho de 2019, se eu não me engano, alguma coisa assim, que era quando vocês, inclusive, até a gente não estava no lance de isolamento e tudo mais, que vocês têm vídeos gravados juntos, né? E aí eu queria saber se a quarentena ela deu uma impulsionada a mais no projeto aí, e quais são também as influências que vocês tiveram para fazer esse projeto? Em quem que vocês se espelham aí para fazer o Taverna dos Bruxeiros, né? Se vocês, sei lá, seguem outro canal, ou foi assim do nada? Como é que... Cara, eu acho que entre eu e o Marco aqui, eu sou o que mais assiste YouTube, mas Uhum, porque eu realmente tive muita interação com isso no meu passado tempo, com a minha vida, né? Muito amigo que eu ganhei nesse crescimento na internet, assim, por causa do YouTube em si, vendo uhum, Minecraft na época. E, tipo, eu... Tanto que o vídeo que eu tenho no canal do YouTube lá, sobre Cyberpunk em si, ele é muito baseado nos rants, né? No tão conhecido rant em inglês, que são... assim, os meus favoritos são de um cara específico chamado Super iPad Wolf. Ele é uhum. um ótimo youtuber, ele tem um canal maravilhoso, tipo, as coisas que ele faz são fantásticas. E eu queria fazer algo próximo àquilo. Eu queria dar a minha pegada, né? Fazer do jeito que eu faço, tentar passar a minha forma de ser sentimentalista, por assim dizer, tentar passar a minha ideia sobre as minhas visões sobre as coisas. Mas, em grande parte, eu acho que aquele cara lá, ele é uma das maiores inspirações que eu tenho para tentar fazer produção de vídeo, assim, em algum dia na minha vida. Sim. Tirando isso, cara, eu diria que minha outra inspiração, acredite ou não, não é necessariamente um canal, mas é o próprio Marquito, velho. Porque o Marco, Pô. quando ele inventa de... Ah, Quando o cara inventa de pensar alguma coisa, velho, e ele bota, tipo, ele escreve, né? O Marco é uma pessoa incrível, pra tudo que o cara faz. E quando ele escreve alguma coisa, esse cara bota as palavras dele pra fora, é incrível, porque ele não escreve, tipo, ele não escreve muito, né? Ele não escreve o tempo todo. Mas quando uhum, ele para pra escrever, faz assim, ele escreve um bagulho incrível. E eu fico sim. pensando, nossa, eu queria passar meus sentimentos assim sobre as coisas que eu gosto também de uma forma que o Marco consegue. Então, na hora que eu tento escrever um roteiro para alguma coisa, eu tento pensar em, tipo, caraca, o quão profundo o Marco consegue fazer isso aqui ficar? E eu vou e tento passar mais do que eu sinto, mais do que Sim. eu gosto. Tanto que na última live que a gente fez, eu comentei brincando que o Marco é totalmente a razão
dos mangás que a gente lê, das histórias, e eu sou totalmente emocional. Porque eu legal leio os isso aí. bagulho, eu fico chorando igual uma criança, e o Marco tá lá, mano, isso aqui é um problema sociológico, a sociedade tá morrendo por causa dessa porra. E, tipo, brincadeiras à parte, né? Mas é basicamente isso, cara. Eu acho que essa é a minha vibe para poder fazer as Ah, coisas se do você canal. vê lá os vídeos do Rebu lá também, né? O Romulo ele faz uma análise muito mais lá, até com as palavras bonitas, né, meu? Enquanto eu sou pingue e coração, cara. É tipo, Pô, cara, esse sou eu, cara. Eu sou aquele cara que chega no bar, fala pro cara, ô, aqui é pastel, ele é de quem, meu consagrado? Estilo Phoenix Wright apontando o dedão, saca? Que é pastel, ele é de quem, meu consagrado? Fala, é de presunto, me traz o presunto e a cerveja da tristeza, meu bro. né? É isso aí, né? É isso aí. E você, o Marcos, aí, e você, Marcos? E aí, você tem umas influências aí? Cara, assim, os primeiros vídeos realmente, nossa, a gente gravava em conjunto, assim, a gente fazia todo um rolê para se encontrar, porque era mais uma desculpa do tipo assim, vamos se encontrar, vamos zoar e vamos gravar. Uhum, Aí com a pandemia, ou por incrível que pareça, o processo de gravação ficou mais fácil, né, por conta de era só ligar a câmera e fazer, só sim, que aí a gente não sabia que a pandemia ia dobrar tudo, né, sim, principalmente o trabalho. Então, tipo assim, no começo ficou mais fácil, mas depois ficou mais difícil também. sim. Aí a gente foi fazendo só online, assim, porque, tipo, antes da quarentena se colocar no geral, assim, do tipo, façam quarentena, a gente já tava nela já, porque a gente olhou e falou, velho, isso vai dar merda, então vamos Sim. fazer quarentena. E em relação à inspiração, assim, cara, eu acho que é mais. Eu não sei se eu tenho uma inspiração específica, mas quando eu vi esses canais das pessoas falando de mangá, de quadrinho e tudo mais, eu não conseguia me encontrar ali, porque era um cara analisando a história dentro da história. Então, tipo assim, o cara formulando teoria e tudo mais, e eu achava isso meio esvaziado, assim, eu falava, mas, pô, velho, esse mangá tem umas paradas tão foda, assim, o cara tá falando, tipo, olha como é que o cara é foda, lançou o poderzinho que ele tirou do episódio 20, papapá. Eu falei, não, velho, fala lá do momento que o cara tava bad vibe lá e começou a ter um romance com alguém que ajudou ele a sair dessa fossa e tal, Hum. e isso o Yuri extrai muito, assim, dos mangá que ele lê, das paradas que ele lê e tal. Aí eu falava assim, porra, velho, se a gente juntar essas vibes vai ficar do caramba, porque ele consegue passar essa emoção, assim, né, Uhum. de como a coisa te toca, né? Já eu leio com aquele olhar mais do tipo assim, o que tem ali que pode ser discutido para fora da historinha Sim. bonitinha, com poderzinho, amizade, papapá. Aí, na trajetória, a gente começou a conhecer muita gente, assim, tanto é que hoje a gente tem um rol de amizade muito bacana, assim, a caneca do Orc Bêbado, né, o Gabriel é um cara muito gente boa que a gente conheceu na taverna, os caçadores de HQs, assim, que também é outro cara, assim, que faz umas resenhas sensacional, hoje em dia a gente conversa com ele pra caramba, xinga ele pra Uhum. caramba também, O é, Magno, o Magno, tipo, a Macia Nerd, foi só a galera que a gente foi conhecendo, assim, durante a trajetória e a gente se inspira neles, assim, porque as resenhas deles são muito legais, o trabalho deles é muito do caramba, assim, de popularizar o quadrinho brasileiro, né, o Cobertura Nerd, né, o Vinícius e o Devasso, né? Que o nome do caçador de HQ é o Rodrigo e a Melissa, mas a gente tem mais intimidade com o Rodrigo, a gente chama ele de Devasso. É Tá, uma piada entendi. interna nossa aí. E, tipo assim, eles popularizam muito o quadrinho brasileiro, tanto é que eu comecei a conhecer muita coisa brasileira por conta deles, até mangá brasileiro, não fazia ideia Sim. que tinha mangá brasileiro. E acho que a inspiração a gente foi pegando no caminho, assim, saca? Não. Mais durante do que antes. Sim, sim. inspiração nunca acaba, né, cara? Você Ah, encontra ela em não. tudo quanto é lugar. Essa é a parte engraçada tipo, da criação de conteúdo, por assim É, dizer. exatamente. Não, e tem também aquele negócio, né? Se você não ficar num processo, se você não pensar num processo de autorrenovação, né, de Uhum. novidades e etc., você vai acabar. Se a intenção é fazer do canal, né, alguma coisa para daqui para o futuro, né? É nisso que você tem que pensar, que nem aí no caso eu não sei se eu seria eu não sei se eu seria o Marcos ou o Yuri nessa situação, mas eu tô conversando com o Rômulo aqui agora há pouco, antes da gente começar aqui o canal e tudo mais. Eu tô falando com ele, eu e ele, né? Mas muito mais eu, assim, eu tô falando com ele já
ou ano que vem, vamos fazer uns quadros assim, esse assado, tarará, Nossa. e aí ele fica assim, velho, para caramba, pera um pouco, a gente não terminou esse ano ainda, tal, não sei o quê. E aí eu Pela fico metade do ano, cara, é, não. e aí eu fico pensando várias coisas, assim, né? E justamente nesse caso, nisso que você falou, né? Você vai pegando inspiração daqui, dali, dali, e aí você vai. Até falei, né, com você, né, o Marco, que a gente está pensando num, umas entrevistas no ano que vem aí Uhum. com a gente está fazendo pesquisa de mestrado, né? TCC, tarará. E aí isso aí a gente conversou entre eu e o Romulo em janeiro desse ano, antes de lançar o primeiro vídeo do YouTube. A gente já Caralho. estava a gente já estava planejando o ano que vem, né? Então, por quê? Porque a gente está nessa pegada aí, né? De sempre conseguir uma influência nova, pensar uma coisa nova e por aí vai, né? Bem, eu ia fazer uma pergunta aqui para vocês sobre como é ter um canal em dupla, né? Porque é a única dupla que eu vou entrevistar nesses 8 programas aí que a gente vai ter de crias da quarentena. E no caso, o Marco acabou de falar para mim que vocês são um trio, é isso? Tem um cara aí, o Pablo, mas, Basicamente. mas Mais ou é. menos. Ah, tá. Ele é aquele cara que vocês falaram assim, vamos chamar, o cara aceitou e aí ele não participa. É tipo isso? Pô, Não, não, muito pelo Não, contrário. O ele Pablo participa participa pra pra caralho. caramba. participa Tipo, muito. ideia para tudo, ajuda no Ah, roteiro, até ajuda na edição de vídeo, ajuda ele só não no aparece. Photoshop. É, Ele ele só só não não gosta de aparece. aparecer. Ah, Ele realmente não gosta de aparecer. Mas se eu não me engano, tem um podcast em específico que você consegue ouvir um pouquinho da voz dele no fundo. Ele É o não gosta muito primeiro, de né? falar também. O primeiro podcast, chamado Tão Bruxeiros Cast Zero, sim. ele não aparece por nada, cara. Eu Uhum. tentei forçar ele um dia a aparecer no podcast com a gente, entrar no podcast só para ter um papo com a gente sobre alguma coisa que ele gosta, só para a gente poder ter uma conversa com ele, só que ele não quis, então é difícil. Ah, pô, aí é. Mas assim, como é que é então fazer esse trabalho em trio, né? Como é que fica aí? Eu vou dizer que é um pouco mais complicado para algumas Uhum. situações. Por exemplo, né, o tempo todo que eu tenho tempo disponível para poder ver alguma coisa, porque eu estou no trabalho, não Sim. é o tempo todo que ele tem tempo disponível porque está gravando, ou que o Marco está disponível porque está preso no mestrado dele. Então, é uma interação um pouco complicada, porque geralmente eu fiz uma coisa, eu postei no grupo e eu quero que eles vejam para poder me dar opinião, para mim poder ver se eu posto. E aí eles falam, aí demora um pouco a mais para poder postar e eu fico na ansiedade gigantesca, porque eu sou uma pessoa ansiosa pra caralho. Mas eu acho que o problema realmente acaba sendo esse. Tô me Porque em questão. reconhecendo aí, hein? Nossa, eu imagino, cara, é difícil, cara. Ter ansiedade é uma bosta. Mas, tirando isso, a interação entre a gente, eu diria que melhor do que é agora, assim, não fica, cara. Na verdade, pode ficar. Mas interação melhor eu não consegui ver, assim, até agora com outras pessoas. Sim. Tipo, o Marco e o Pablo são praticamente meus melhores amigos, cara. Eu chego neles, falo alguma bosta qualquer, só porque eu quero falar bosta e sumo. Os malucos viram e mandam alguma outra bosta pra mim, brincadeira, assim, e a gente fica falando bosta um pro outro, igual retardado. Tipo, a gente, para poder fazer as coisas, é super tranquilo. Se alguém não gostou, a gente tenta entrar na mesma. A gente tá com essa páginas diferentes assim no livro, a gente tenta explicar o ponto de cada um e tenta achar um meio termo, ou então colocar tudo na mesma página específico. Uhum. E fica nessa super legal. E é bom você sempre ter uma opinião diferente da sua, além da opinião racional que é a do Marco, né? Porque a opinião do Marco é sempre aquela racional, e a Sim. Até opinião do parece. Pablo, que também varia muito pro emocional e de vez em quando pro racional. Tá ligado? Aquela pessoa. Então, eu acho que a melhor forma de explicar é a seguinte: eu sou um anão com magia. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu vejo as minhas magias e eu penso, caraca, pra que eu vou usar magia? Eu tenho um machado, viado. O Marco, o Marco é um elfo. Só que ele é um elfo. E elfo é uma bosta.
Ele é racista também. Então, além de ser o Caralho. elfo racista bosta, ele é um mago. E ele fica com a mãozinha no fundo lá, balançando o cajadinho dele, pensando: eu vou lançar magia, bola de fogo, vou cegar os olhos do Yuri, porque ele já fez isso comigo no RPG, esse bosta. Os caras E guardam o mago, Pablo, velho. Nossa, eu agora da guardei, mago é de cara. jogo de RPG, meu. Eu guardei, cara, você não tem ideia, eu guardei o mago desse Poxa, RPG. cara. Eu te Eu te explico isso expliquei daqui a pro seu bem, pouquinho. cara. Não, eu vou te Expliquei pro explicar seu isso bem, daqui a cara. pouquinho, cara, é triste, velho. Não, E beleza. o Pablo é aquele humano, porque ele é um meio termo entre o elfo e o anão. E ele é aquele cara que é humano, que é um mago, só que ao mesmo tempo ele tem uma espada. Então dá pra você respeitar ele de qualquer forma, sabe? E aí Ah, que vem. entendi. E o Pablo é o meio termo entre a razão e a emoção, por assim dizer. E Sim, sim. eu fiz uma volta gigantesca, mas é tudo porque eu quero jogar RPG. Ai, Pô, cara. É E, basicamente isso, assim, o Pablo é o algoritmo do canal. Quando a gente tá com uma ideia, assim, ele vem e fala assim, velho, quem que vai assistir essa merda? Aí a gente começa a pensar, assim, do tipo, para qual público que a gente tá voltando, a sim, sim, parada, se vai ser sim. agradável de assistir, todo esse rolê, assim. E ao mesmo tempo, quando a gente tá numa vibe muito do tipo racional e tal, aí fala, não, bota um pouco de tempero nesse rolê aí. É basicamente isso aí, velho. Ah, ele é como se fosse uma espécie de bastidores mesmo, né, do canal, né? Ele Ah, tá é. certo. Deve ser interessante isso daí, né? Ele Ah, é o roteirista que fala no meio do filme, cara, esse roteiro não tá fazendo sentido, muda essa porra toda. Tipo isso. Ele é o Schneider Cut, né, velho? nossa, meu, deve ser, né? Porque, cara, no meio do rolê, nossa, se eu trabalhasse com esse cara, acho que ia ficar maluco, cara, porque eu odeio essas mudanças, assim. Mas Teve um dia que ele assim, me fez fazer um vídeo todo de novo, cara. caramba, meu, o O cara é Pablo tipo é o tenso, chefão mano. mesmo, né? É Não, o tipo Pablo é isso. foda, velho. Mas o Pablo é muito gente boa, velho. Adoro aquele Ai, cara. caramba. A gente também já chegou a cogitar, né, em colocar um cara para fazer esse trabalho aí da edição e etc., mas a gente ainda não achou. E acho que também, enquanto a gente não encontrar, não tiver meios para também bancar, né, uma pessoa para trabalhar para a gente, também acho que é meio foda. No caso de vocês, lógico, não é que vocês exploram o cara, mas o cara é amigo de vocês, né? No A nosso gente caso, paga com amizade. no nosso caso é que a gente vai envolver uma outra pessoa, mesmo que seja nosso amigo, né? E aí a gente meio que não quer fazer a pessoa trabalhar para a gente, ter compromisso e etc., sendo que ela não vai receber, não vai ganhar nada por isso, né? Então a gente tem esse pé. Mas assim, por enquanto tá dando super normal, eu e o Rômulo fazendo as coisas tal. E para decidir pauta, assim, como é que fica entre vocês aí? É o Pablo mesmo que também fala, a pauta vai ser essa, porra. Então, teve uma época que a gente pensou nisso, na época do podcast Dragon Ball ainda, né, Marco? A gente pensou Foi. nisso, vamos fazer um vídeo de Dragon Ball, porque Dragon Ball tá bom e porque também vai chamar muita gente e tal. Só que depois disso, o Marco meio que dá uma parada e falou, cara, eu tenho que fazer para as pessoas, mas eu não quero, velho, eu quero fazer para mim. Eu quero Uhum. fazer porque eu quero falar de alguma coisa que eu gosto. E aí a gente começou nessa ideia de, vamos fazer o que a gente quer, foda-se. Sim, É, E a gente começou a fazer os bagulhos que realmente que a gente gosta, as pautas que a gente quer falar. Sobre como elas acontecem, que é um caso engraçado. Eu mando um capítulo do mangá que eu tô lendo pro Marco, eu falo com ele, caraca, mano, esse mangá é muito bom. Ele fala comigo, vou ler, peraí. Caraca, mano, esse mangá é muito bom, vamos falar sobre? Vamos. Pronto. É simples assim, sim. não tem basicamente. segredo. Não, tanto é que, do tipo assim, quando a gente. Porque a gente iniciou o canal pensando assim, pô, será que dá para fazer sucesso na internet? Será que dá para tirar uma grana disso e tudo mais? E quando a gente continuou fazendo, chegou num ponto que a gente já estava saturado, assim, porque nesse meio mesmo de entretenimento é aquela coisa, né? Por exemplo, se saiu o episódio do Loki na quarta-feira, 1 hora da madrugada, 1h30 já tem vídeo, velho. Sim, Já tem sim. podcast da galera. E a gente, tipo, como o Yuri está aí na formação dele de pedagogia, eu estou no meu mestrado, o Pablo ele tem um canal só de animação, e o canal dele está bombando assim e tal. A gente falou assim, olha, a gente não tem tempo para isso, a gente não tem saco para isso, porque nem tudo que faz sucesso é bom ou tem um potencial legal. Igual, por exemplo, tipo, pô, velho, Dragon Ball, sabe? É legal, é nostálgico, tem gotinha pra caramba, tem, mas não tem mais nada além disso, sabe? Não dá para Eu, me por tirar exemplo, muita odeio coisa Dragon de Ball, cara.
Dragon Ball, uns homens machão pra caralho, nunca teve uma protagonista feminina no bagulho, tá ligado? Goku, um Aham. pai ausente pra caramba, Vegeta, um cara arrependido e que é meio pai de família, meio sei lá o quê, saca? Aí a gente chegou à conclusão do tipo assim, velho, não dá pra fazer o que faz sucesso, porque a gente não vai gostar, vai Uhum. matar a vibe do canal. E também a gente vai se colocar numa forma de produção que eu acho que tira a identidade, assim, do tipo assim, se a gente está procurando a galera para ela se aventurar nos estilos literários, porque, por exemplo, tem uma galera que só lê livro, véio, só lê livro, e a galera tem um mega preconceito com mangá, com quadrinho, porque é coisa de criança, papapá, beleza. Sim. Aí, quando a gente começou a fazer a taverna, que a gente realmente planejava uma resenha legal, tem um canal, eu acho que chama Rodrigo e Livros, assim, eu converso com ele muito pouco, mas ele é um cara muito bacana, assim. Ele apaixonou com o mangá, que é o Prophecy, são 3 volumes esse mangá, comprou, fez uma resenha maravilhosa, assim, e começou a dar a chance, assim, sabe, pro mangá. Inclusive esse Prophecy, assim, ele é tipo um Death Note, só que sem a parte fantasiosa do Death Note. Sim. Então ele é só pauleiro e ele é bem legal porque ele mostra do tipo assim o uso tóxico e potencial da internet. Então ele é um mangá super para discutir pandemia, assim, saca? Olha que Aí a legal, gente cara. a gente achou mais a nossa vibe, assim, falou Qual assim, que é o não, vamos, nome? Prophecy? é Profecia. Prophecy. Profecia. Ah, sim, não, é sim. Eu acho Eu muito acho que eu louco, tenho o assim, meu aqui porque também. Eu eu queria ia pegar para poder perguntar, mostrar. tinha uma pergunta aqui preparada que ela era justamente isso, né? Ia falar sobre o preconceito com HQ, né? Ia perguntar por que que vocês acham que isso acontece para vocês indicarem algum que conseguisse romper com essa lógica. Eu mesmo, deixa eu ver se dá para ver, se eu consigo pôr a mão onde está. Não, meus HQs estão um pouco mais para cima aqui. Deixa eu levantar a câmera, só para a Ah, gente agora deu ver. para ver um Ó, pouquinho. aqui onde está a minha mão direita, ó, certo? Eu vou tirar aqui, aí dá para ver aqui bem pouquinho, acho que dá para ver, eu reconhecer a lombada do Watchmen aqui, ó, em cima Aham, do dá meu para ver dedo, né? sim. Eu Esse tava pensando canto nisso, isso é todo Alan aqui, Moore? ó, esse canto todo aqui é só HQ, Aquele né? Uh, grossão ali é o Ayako? Ayako? Um, um, tem um que é grossaço, ali é o Ayako, o mangá Não, não, Ayako ou esse não? grossão, Ah, ele é um, deixa eu ver, aqui, não, aquilo ali parece que é grosso, são os 3 gibis do Pantera Negra do Taheshi Niyakodes. uh, caralho. Os dois do Visão, aquele Visão muito melhor que um homem, que acho que é o que deu origem à série WandaVision. E tem o outro que é aquele Thor, o Carniceiro dos Deuses. Deixa eu ver qual mais. Ali é uma coleção da Marvel. E tem um outro ali, eu não sei qual é, o Thor, o Carniceiro dos Deuses. É esse mesmo, é o Visão, o Pantera Negra e o Thor, o Carniceiro dos Deuses. E ali tem outro também, tem o Superman, além da foice do martelo, né? Eu tenho Hum. uns HQs ali. Mas assim, é bem pequena, né, a parte de HQ, né? A maioria aqui o que predomina. E tem aqui em cima, eu tenho aquelas coleções de tirinhas, Pianuts, Turma da Nó, Mônica, que umas coisas massa. mais assim, Angelina, Laerte, essas coisas mais de tiozão mesmo, né? Que não é tão, poxa, que não é tão agora bom. eu tô. Agora, falando assim, agora eu me sinto tiozão, agora eu tô triste, cara. É Não, tipo não, isso, eu mas falei, não, pô, mó gosto do bagulho. Eu gosto, mano. não, eu também não, também gosto pra caramba, Não, mas não, eu sei, mas é só que ali porque. ali é aquelas tirinhas da Folha, né, tal. Agora aqui no canto aqui Os bagulho, assim. ali Os bagulho é de eu sou- adulto, crescido. né, aquela de galera, né, que fala grosso, e tal, Nós fala grosso, eu gosto de MCU. né? Eu li muito Pantera Negra na minha época, cara. Eu li. É isso mesmo. Bem, vamos lá então. E aí, como é que é a produção de HQ aí e de conteúdo desse gênero na cidade de vocês aí, Contagem, em Santa Luzia? Você sei lá, se tem uma galera que chega a produzir essas coisas aí, né? Porque aqui não dá para falar, eu moro em São Paulo, né? Mas em São Paulo, o que não tiver aqui não tem lugar nenhum, né? Mas Pois é. a não Eu ia ser o comentar. hamburgão aí, talvez não tenha aqui. Pois é, eu ia comentar isso agora, porque eu realmente não sei se existe aqui, cara. Porque eu acho que qualquer outro tipo de comunidade que você me perguntasse que não fosse de leitura por aqui, eu ia falar para você que possivelmente existe. Porque eu sei que tem
uma loja aqui que é basicamente... Você chega lá dentro, você paga um tempinho, você joga os seus jogos ali de boa. Uhum. Você tem uma loja aqui para poder comprar seus eletrônicos e tudo mais. Você tem uma lan house ali e tal. Mas, assim, comunidade para leitura realmente e alguém produzindo leitura. Assim, produzindo conteúdo deve ter. Eu Uhum. sei que em Contagem tem uma amiga minha que eu fiz ensino médio com ela, que ela produz. O nome dela é Graziela, que então eu não sei o nome que ela roda pelas internets agora, porque Sim. ela muda o tempo todo. Mas ela fazia desenho só na época, ela começou a fazer uma história há um tempo atrás, ela tinha feito um capítulo, um one shot de um mangá, e eu tinha lido na época, eu achei super legal, tanto porque era uma pessoa se impulsionando, né? Ela tinha começado a se impulsionar e tudo mais, Sim. e a história dela, por mais que fosse muito baseada nos shonens básicos que ela gosta, Fairy Tail e tudo mais, eu conseguia sentir o amor e o carinho que ela tinha pelas histórias em si, então eu gostei mais por conta disso do que realmente pela história, não vou mentir, porque dá para sentir o carinho da pessoa quando ela faz alguma coisa, cara. Tem muito disso, tem muita história que eu leio hoje em dia, sabe? É mais dá para sentir o carinho que a pessoa tem pela história que ela faz, não é Sim, realmente sim. pela história ser necessariamente boa. Sim. Pois é. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que realmente é isso. Infelizmente, nessas bandas aqui, o morro aqui tá foda. Cara, mas deve ter, porque assim, quando a gente começou a entrar em contato com a galera nacional, por conta dos caçadores de HQ, cobertura nerd, diplomacia nerd, essa galera, até mesmo por causa do quadrinhos do Batera, que é o Gustavo, ele fala muito da região dele lá, né? Eu não lembro qual estado que é do Nordeste. Aí isso me veio assim, eu falei assim, porra, será que não tem alguma galera aqui em BH, Contagem e tudo mais? No comecinho da taverna, a gente conheceu um cara que era daqui, de Contagem, que ele fez um catarse chamado As Novas Criaturas, que era uma história que ele fez com uma fada, uma humana e uma bruxa. O Uhum. traço dele era maravilhoso, é um traço até que tem uma origem em outros países, assim, mas o catarse dele não foi muito para frente, eu acho que ele até desistiu, assim, de continuar, porque a campanha, eu acho que ele cortou a campanha antes, assim, a gente até estava promovendo na página e tal, aí eu tô até para conversar com ele para ver o que ele arrumou, assim. Era um catarse maravilhoso, assim, por causa do traço e o potencial, né, de se passar um pouco aqui na cidade e tal. Aí depois disso eu conheci a Val, eu não lembro o nome dela, assim, o segundo, né? Mas ela é uma autora de BH que eu conheci o quadrinho Em Fuga e As Flores Falam, eu acho que é isso mesmo. As Flores Falam. Aí eu comecei a ver que do tipo, pô, tem uma galera produzindo aqui, eu tô até com a ideia de futuramente fazer uma live só com autor e autora Sim. mineira, assim, para poder trocar ideia. E de lugar de comunidade, assim, em Belo Horizonte, tem um lugar que, inclusive, tipo assim, eu acho que é um dos lugares que eu mais sinto falta na pandemia, assim, que é um lugar que eu descobri, que chama Centro de Referência da Juventude. Ah, tá. Ele fica em BH, ele fica, tipo, colado ali na estação central de trem, né? A gente chama de metrô, mas é um trem, porque a porra do trem só anda reto. Mas... E era um lugar que tinha tudo, assim, cara. Tinha evento de rap, tinha evento de hip hop, tinha evento de quadrinho. Inclusive a FIC, quando rolava a FIC na Serralheria Souza Pinto, o Centro de Referência da Juventude é só você seguir reto, assim. Saiu da Serralheria, segue reto, é o Centro de Referência da Juventude. Sim. E lá funciona uma biblioteca que fica aberta o tempo todo. Para você pegar livro emprestado é a coisa mais fácil do mundo. Não é difícil fazer ficha, assim, inclusive é até um fato interessante, assim, porque esses lugares, assim, tem muito preconceito, principalmente com população em situação de rua, né? A galera não Sim, pode sim. entrar, não pode usar as instalações. Quando você vai lá, o que mais você vê, velho, é a galera em situação de rua lendo, vai usar o banheiro para se limpar, para poder fazer uma higiene ali no possível, né? Porque não é um lugar que tem chuveiro para eles e tal. Uhum. Mas você vê eles entram lá, lê, conversa com os funcionários e tal. E lá, tipo, até frequentando muito lá, às vezes eu ia lá, sentava lá para ler, ficava lá o dia inteiro, conversava com uma galera. Eu acho até que foi uma das inspirações, assim, parando para pensar na taverna, podendo, assim, criar esse ambiente virtual disso, né? Da pessoa Sim. ver, pegar uma indicação. Tanto é que a gente sempre procura pegar promoção, assim, porque
Às vezes a galera gasta uns preços exorbitantes nos mangá, assim, feijão com arroz, 50 conto, quando você vai ver um quadrinho nacional com o dobro de tamanho, 20, 30 reais, Sim. saca? Ou até menos, ou até menos. Ou até mesmo o cara, tipo assim, o cara ou a mina, ele disponibiliza online no Instagram dele e a galera fica do tipo, não tem nada para ler, não tem dinheiro para ler. A gente tenta desmistificar isso também, do tipo assim, tem coisa pra caralho pra ler, sabe? O site Tapas, que eu descobri também na pandemia, tem muita coisa lá. O próprio mangá Rei de Lata, que tá saindo agora, que é um mangá brasileiro, ele tem no Tapas para ler, quem quiser conhecer, assim. E a gente foi vendo isso, assim, foi descobrindo na trajetória mesmo. E até essa descoberta na trajetória a gente quer passar na taverna, sabe? Para as pessoas Sim. procurarem, as pessoas têm espaço para divulgação. A gente tem gostado muito de Catarse, então todo mundo que está lançando um Catarse, a gente fala, pô, manda pra gente, deixa a gente conhecer. Eu Mesmo se a percebo gente não bastante, assim, né, as divulgações dos cataras que vocês fazem e tal. É bem interessante isso daí mesmo. É que uma hora falta Boa. dinheiro para você ajudar tanta gente, mas assim, mas a vontade que dá é mesmo, seja colocar uma grana ali, porque a galera querendo levar o seu projeto para frente, né? Meu? Todo mundo poderia ter uma chance aí de ser financiado, né? A gente deve Sim. perder um monte de talento aí por causa disso daí. Oi, por favor, pode continuar a falar. Eu só interrompi. Não, que até, eu ia falar isso assim, que tem muito projeto que a gente não conseguiu ajudar financiando, né, por conta da grana, mas a gente divulga assim ao Sim. máximo assim, por isso, né, para a pessoa ter essa chance de ser ouvido por outras pessoas assim. Sim, sim, muito bem. E vocês têm aí alguma pretensão de fazer algum projeto aí, ou lançar um catarse aí para vocês, para fazer alguma coisa? Ou até para o canal mesmo, o que que vocês pretendem aí? Vocês têm algum pensamento para o futuro ou vocês são mais pé no chão, assim, que nem o Rômulo é, né? Eu já estou pensando lá em 2030 já. Então, Eu se eu já estou falar com você pensando que na na minha questão de entrevista no ideia, programa da Xuxa. meu amigo, você me entende tão bem, eu já tô pensando nos vlogs futuros que nós vamos fazer na Europa e no Né? Japão, tá ligado? É bem isso mesmo. E aí, o que que vocês Fazer têm aí? vlog dentro de Anime Nada? Expo, os negócios assim, saca? Cara, ideia pro futuro, o que que eu quero falar? Eu quero falar de tanta coisa, eu quero falar de Isekai, muito Isekai, eu quero falar tanto de Isekai. Isekai é minha vida, eu quero falar de Isekai, mano. Eu quero falar Explica o que você mais, cai, cacete, antes. Exatamente. tá Eu tô ligado? aqui. Então, perdão, deixa eu entrar aqui. Isekai, o que é Isekai? É bosta, não leia, nunca. É uma merda, é um lixo. Ah, É muito Pô, bom, assim, é bom ou é recomendo, ruim, leia. cara? Não, é bom pra caralho, lê. Isso aqui é ruim. É muito ruim. porque, É tipo difícil assim, explicar, cara. é umas histórias genéricas, mas que ao mesmo tempo tem um potencial, assim, porque, tipo, toda a história japonesa que a pessoa morre, ou ela, por algum motivo, foi teletransportada para um outro mundo, é esse Sim. estilo Isekai, né? Que eu acho que Tá. significa outro Outro mundo, mundo. assim. E Ah, de tá. alternativo, você cai de mundo em si. A ideia é essa, né? Uma pessoa que vai para um outro dimensão, um outro mundo paralelo e tudo mais, assim, uma situação totalmente Ah, diferente. interessante, pô. Ela Pô. começou sendo uma ideia muito nova, muito inovadora, muito legal, na época de Sword Art Online, o que é 2012, Uhum. tipo, 9 anos atrás. E ela foi desenvolvendo para sair algumas histórias muito merdas e história muito boa. Tanto que eu quero falar sobre essas histórias boas e essas histórias ruins. A minha Mas é isso favorita aí, não é bom, atualmente. cara. É bom. Esse aí Pois é o é Vou quê? fazer ótimo. assim, ó. Esse aqui Isso é é uma ReZero. no... Esse é uma novelzinha, que é tipo um Zero. livrinho bem pequetuchinho, que, tipo assim, ele é um livro mesmo, só que ele tem algumas cenas que são ilustradas. Ah, legal, Então, tipo sim. assim, para quem não curte o mangá ou o quadrinho, pegar esse meio termo aqui também é maravilhoso, assim. É E muito ele é um Você bom. isekai. começar. Sim, para você começar uma leitura, se você está indo de um livro para um quadrinho, você começar uma leitura de uma novel, é uma boa forma de se fazer essa transição, porque ela é o meio termo É da mesmo. hora. Essa que o Marco tá mostrando em ReZero, eu quero que o Marco fale mais de ReZero, porque fui eu que viciei ele. Pois é, cara, o que eu acho legal de Reset é tipo assim, os isekais, em grande maioria, eles são muito genéricos, porque, tipo assim, o personagem no mundo normal, ele era um merda, tipo assim, Mesmo. um Um merda, grande bosta. e quando ele vai para outro mundo, Eu ele vira um mago supremo, ele vira alguma coisa suprema assim, ou ele vira uma coisa, queria. tipo, Não vou para outro muito. mundo, não. Tipo isso, ele vira uma coisa muito mais merda ainda, e eles voltam pro lado cômico. Sim. O interessante do ReZero é que, do tipo assim, o personagem ele continua um merda,
mas ele Só que tem do lado cômico ele uniu as duas coisas, assim. é trágico. Ah, Só caramba, que, tipo assim, legal, então. o que eu acho Bacana. interessante no ReZero é que, tipo assim, o personagem ele tem um poder muito bizarro, que é como se ele tivesse uma espécie de videogame, que toda vez que ele morre, ele reseta num certo ponto. Ele reseta, tipo, num checkpoint, e ele Sim, pode tentar mudar aquilo que está acontecendo. E ele usa essa morte para ser favorável, assim, para ele. Por mais que quanto mais ele morra, ele vai ficando traumatizado, né? Ele começa a aguçar mais os sentidos do tipo assim, estou perto da morte, vou morrer, alguém vai me matar e sim, tal. sim. Mas aí, tipo, por mais que o ReZero ele seja um mangazinho assim, muito padrão, ele tem um problema assim com o visual muito loli das personagens, isso é um pouco problemático A assim. Beatriz é estranha. Tipo assim, umas personagens que têm 400 anos de idade, mas é retratada como uma menininha de, sei lá, 12 anos de idade e ao mesmo tempo usa trajes sexualizados, que é Isso típico, é né, do estilo Japão. loli, Aham. assim, Japão. 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 Essa Então, coisa tipo assim, assim, Japão. não critiquem o Japão a partir da nossa visão ocidental, que é tão. Que tem problematizações também. Só que uma coisa que eu acho interessante no ReZero é que tem um personagem específico que ele é um mago, ele é um curandeiro do reino principal lá. E se a gente fosse falar assim do que ele seria, eu acho que ele seria uma mulher trans. Se Hum. fosse olhar Ele assim. é literalmente uma trans. É É, perfeito, cara. Eu adoro ele. Eu Ele, adoro ele, ele. ele é uma Ele é mulher trans, fantástico. assim, se você fosse olhar. E essas pequenas coisas, assim, que o cara consegue colocar numa história muito genérica, e como ela é genérica, ela alcança mais Sim, pessoas, sim. eu acho interessante por isso, assim, porque, tipo assim, tem um personagem trans ali, eles não precisaram colocar estereótipos nele, sabe? De ser, sei lá, um cara, uma mulher trans hipersexualizada, ou uma mulher trans que o tempo todo fica se afirmando do tipo, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher. Não tem nada disso. Eles jogam um personagem pra você e falam assim, ó, é um personagem trans. É um personagem trans. É uma mulher trans. Aceita. Sim, É isso, sim. saca? E gerou o melhor meme na comunidade de animes da época, que é... Cara, são traps gay? Tipo, se tu gosta de trap, tu é gay, mano? E aí tu descobre que a realidade, não, velho. Tu não é gay, cara. Tu pode gostar de trap. Pois é, Seja né? você, cara. Assim, eu sou um pouco conhecedor assim de mangá, né? O Romulo ele conhece um pouco melhor do que eu. Eu conheço assim o Akira, o, Ótimo! Não né? precisa de mais, tá ótimo. Não precisa de mais nada. Eu Não, conheço o Akira é Akira, ótimo, cara. conheço o Ghost in the Shell, né? Conheço Perfeito, olha! aqueles lá daquele que é o mesmo diretor lá, né? Viagem de Chihiro, Makoto Shinkai. Não, Makoto Shinkai é o do Your Name, é o Miyazaki. Hayao o Miyazaki. Chihiro, né? O Castelo Mágico, Sim. aí tem aquele outro o Cemitério de Vagalumes, né? Esses aí Nossa, mais pelo amor de Deus. Ah, mais assim, Isso é mais triste. cult, né? Mas eu não sei se é mais cult, se não é, mas é mais assim, parece que não é o universo do mangá, mas eu não sei se o público de mangá lê tanto, vê tanto e tal. eu, E eu imagino que sim, porque tá bem próximo, né, cara? Mas aí que bem, você uhum. só me perdoa te atrapalhar, mas é porque me veio na cabeça um negócio que o Hayao Miyazaki falou e eu concordo muito com ele. Anime é um erro, cara. Não fala isso, não. Ele falou assim, na verdade. Ele falou, ele falou que Essa os frase é animes real? atuais são. É assim, é porque os animes São atuais, os eles são atuais, muito. atuais. Eles sexualizam muito mulher e tal. E ele fica se perguntando, cadê as histórias boas, igual eu fazia, cara? Cadê as histórias interessantes? Onde... Ah, mas, Cadê mas Cowboy espera aí, Bebop, mano? no caso o Chihiro, por exemplo, não é um anime. Não, Não, é um ele filme. mas não é É um atual. filme. Ele é Ah, um filme, tá, ele é bem entendi. antigo, Ele mas é é um filme. um anime antigo, né? É Não, e aí eu ia antigo, falar assim. justamente do Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu lembro assim da minha época, que tinha o Shun, né? No Cavaleiros do Zodíaco. E o Shun, tipo, meu, na minha, assim, eu vou falar do jeito, assim, ele era viado, né? Meu, e eu lembro assim que. Não, eu falei desse jeito porque, tipo, ele era, não, Aham. era um personagem Ele que, era. né, gay e tal. E aí eu lembro que, meu, ninguém queria ter ele, os bonecos, assim, ninguém queria comprar o boneco dele. Poucas pessoas queriam ter, né? Ele é A engraçado maioria. porque
É engraçado, Mas ele tinha isso aqui seus virou um fãs bate-papo. também, isso era muito louco, assim. Sim. Tinha uma galera Não, que gostava total. Isso muito. virou mais um bate-papo do que uma entrevista para mim agora. Você me perdoa, tá já até te Não, atrapalhando já. pode ficar, fica à vontade aí. É, é porque o Shun, cara, ele foi tão. Ele cresceu tanto naquela nova temporada que tinha saído, Ômega, eu acho que era essa, que ele Isso. virou o Cavaleiro de Virgens, cara. Tipo, como é que você não respeita o maluco só porque, de certa forma, ele tem tal aparência de, tipo, meio afeminada, saca? Também Não, é um sim. estilo do japonês. O japonês também gosta de, tipo, ter um homem mais afeminado e tal. Sim, Tanto sim. que Fujoshi, né? Essas meninas que, tipo, essas meninas que gostam de yaoi e tudo mais, elas gostam mais porque geralmente tem um homem que é muito afeminado e um homem que é meio mais saradão, meio machão e tal, cabelo maior, cabelo, tipo, meio militar, coisa assim. E eu fico me perguntando, cara, tipo, não é problema isso, velho. Não Não, tem não, de nada de forma alguma. errado. Não, eu sei que você não tá falando isso, eu só É. tô comentando mesmo, É que sabe? não, na minha época era um puta de um problema. Ah, Na década não, de É, sim. na 90, época assim, era. então, por isso que eu falei que ele, eu falei assim, viado, né, justamente nesse sentido. Tipo, Ah, eu chegava não, pro meu você pai tá ou certo, cara. pro meu irmão e falasse assim, eu quero o Shun. Aí, tipo, Ah, meu, não, aí dá problema. Aí dava problema aí em ia casa. falar assim, nossa, Sempre foi mas assim. você não tem tanto boneco aí, né? Você vai querer justamente esse aí, que, né, que é Não, e o rosa. pai Até aqui do pelo tipo fato assim. dele ser rosa, né? Tinha uma par de É, coisa. Que também tinha no Yu Yu Hakusho, né? Aquele que virava Kurama. raposa. Kurama, O Kurama, Caramba, Kurama. Kurama. exatamente. Kurama também, né? Meio andrógeno, assim, Sim. Pois é. era mais meio andrógeno, assim. Então é Com a florzinha o interessante, né? tempo Porque todo. a impressão que eu tenho é que parece que o mangá, né, no Japão, ele está suscitando essas questões aí de gênero e sexualidade, acho que há algum tempo já, né? Igual você falou aí, Uhum. né, Marco? A gente vai vendo a cultura japonesa com o nosso olhar ocidental, e aí a gente acaba criando alguns estereótipos que talvez lá eles já foram rompidos, né? Ou que, Sim. assim, né? É, Ou Mas, que eles tentam trabalhar através do mangá, assim. Eu acho que eles sim, tentam trabalhar através do mangá, porque, igual, por e, exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. No anime não chegou isso, mas se você ler o mangá, eles frisam muito, mas frisam muito, quase do tipo falando assim: olha, o Shun não é gay, que ele tem namorada, uhum, saca? pois é. E outras coisas assim. Ao mesmo tempo que essa frisação é ruim, porque meio que do tipo assim, tem que frisar que o cara é hétero, papapá, tem um ponto ali a se debater que a pessoa pode ser hétero, né? E ter um estilo mais afeminado, ela não precisa seguir aquele modelo de sim, masculinidade e sim. tudo mais. Então eu sempre olho no mangá isso, assim. É claro que tem alguns mangás que engatiam muito, assim, esses do público mais geral engatiam muito. Os mangás para adulto, assim, que são os GGKs, né? Eles já estão. Como eles já têm o público adulto, já tem a faixa etária própria para aquilo, então eles podem dar o escambau, assim. Mas tem outros, assim, que viajam mais, igual, por exemplo, os mangás da Clamp, que é uma empresa só de mulheres. Os mangá delas, velho, é totalmente fora da caixa. Se você lê Chobits, velho, Chobits é bizarro, porque Chobits é do tipo assim, é o computador que virou uma pessoa. Então Uhum, você tem basicamente um Android, só que ele tem as mesmas funções de um computador. Só que com o tempo isso vai dando ruim para a sociedade, porque do tipo assim, vamos supor, tem um personagem lá que a irmã dele morreu. E ele pegou e programou a Chobits dele, né? Que tem Chobits tanto parecido com homem quanto parecido com mulher. Para ter a mesma personalidade da irmã Rapidinho, dele. rapidinho, rapidinho. Eu sei que você tá falando disso. Me dá um momentinho que eu estou precisando seguir ao banheiro. Daqui a pouco eu apareço, galera. Vocês me perdoam. Daqui a pouquinho eu apareço. Mas eu vou Vai deixar lá, ele vai lá, falando vai de lá. Chobits, porque eu não vai gosto de lá. Chobits. Aí, tipo assim, cara, ele tem uma discussão muito bacana, porque os Chobits, como eles são androides, não tem como fazer sexo com eles. Né? A história deixa isso bem claro, não tem como fazer sexo com Chobits. Principalmente com a principal, que, tipo assim, o botão de desligar e ligar ela tá na parte genital. Então, se você fizer sexo com ela, você desliga o computador. Uhum, E no caso da principal, você reprograma ela. Então, nunca mais ela vai ser do jeito que ela é. sim. E ela é um robô que ela vai aprendendo com a interação. E o mangá vai desenvolvendo o tempo todo que para você desenvolver sentimentos pelas pessoas, para você amar uma pessoa, o sexo ele não é uma coisa tipo assim que você precisa dele para.
sabe? E, tipo assim, você pensar um mangá, que eu acho que é voltado para a população de 14 a 16 anos, te dá essa sacada, cara, você fala Sim, assim, putz, saca? Eu sim. acho isso massa, assim. Não, Mas, falei, pode falar. não, que eu falo assim, que mas ao mesmo tempo tem muito mangá que reforça estereótipo, né? Isso Sim, tem sim, muito, assim. Os sim, Narutão da vida, assim, das menininhas que vai proteger os caras, das menininhas que cuida dos caras, não tem sim. personagem gay em Naruto. É mesmo, não Não, tem Naruto, personagem gay em Naruto já não Naruto. é da minha. Naruto já é da minha. Já era adulto já quando começou Naruto, e Naruto, Pokémon, essas coisas aí, eu já não. Eu já pulei, né? Isso daí já não é da Ah, minha época é certo. de adolescência e tal. Mas é legal isso aí que você está falando, porque eu estava pensando aqui agora, né? O Brasil, atualmente, a gente está vendo aí uma galera descendo a lenha, né, em conteúdo que toca, né, nessas questões aí de sexualidade e tal, principalmente quando se trata de criança e adolescente, né? Uhum. Recentemente, aí a gente vai até gravar um vídeo. Quando esse vídeo aqui estiver no ar, o outro já vai ter sido lançado, né? Eu vou gravar ele terça-feira ou quarta ou segunda-feira agora, que eu vou falar dessa questão que bombou aí, eu não sei se você viu, da Anne Frank, que uma mãe de uma escola aqui de São Paulo, ela pediu para a escola tirar o HQ, né, da Anne Frank dos livros escolares, porque tem alguns dois trechos lá que a Anne Frank ela toca nessa questão de ela tentar entender que é o próprio sexo dela, né? Uhum. Tipo, meu, como é que um homem cabe aqui dentro, né? Coisas assim. E aí é interessante que a gente estava falando, né? Pelo menos, eu não tenho muito conhecimento, talvez você possa até saber disso daí, se no Japão acontece também alguma treta, né, em relação a esses temas dentro dos mangás, né? Porque aqui, tipo, se alguém lançar um livro desse, assim como o Marcelo Crivella, ele queria, né, lembra Eu dessa lembro história dessa aí? treta, eu Ele lembro dessa queria, treta. tipo, tirar da Bienal um livro porque tinha dois homens se beijando, tal, não sei o quê, né? E aí eu queria, não sei se você sabe como é que fica essa questão no Japão, porque eu tenho a impressão que é uma mentalidade muito fechada lá, né? Mas assim, eu não Uhum. sei até que ponto, eu não sei nem também se você sabe isso, às vezes você nem sabe, né? Cara, assim, acho que no comecinho da pandemia saiu um artigo acho que da N1 Edições, que é aquela editora que trouxe o MIBEMB pra gente, né, com Uhum. necropolítica, crítica da ração negra. Sim. Eu acho que saiu um artigo deles falando do devir otaku no mundo. Uhum. E meio que falando que do tipo assim, falando bem chulamente, que do tipo assim, pandemia pro otaku é segunda-feira, velho. Sim. Porque os caras do tipo assim, tá acostumado a ficar em casa, tá acostumado a ter esse tipo de socialização que a gente sofre efeitos psicológicos dela, mas isso pra galera é segunda-feira, Sim. porque é a vida deles, saca? E do tipo assim, o que eu sei em relação a isso no mangá é que a censura não acontece da mesma forma que acontece aqui, porque se você tem um mangá onde é que tem que o foco dele é relacionamento entre dois homens, ele vai ser boys love. Então, se você pegar a caralha do trem, você sabe que ali tem relacionamento entre dois caras, boys love, é isso. A classificação vai aumentar conforme as cenas forem picantes, se tiver um foco no erotismo e tudo mais. Então, assim, os nichos são muito bem especificados para você saber o que você está comprando. Sim. Em relação a isso, a censura ela segue outros parâmetros, né? Às vezes, alguns parâmetros problemáticos, né? Que igual, por exemplo, quando tem uma nudez masculina, a censura, a faixa etária é bem maior. Quando tem uma censura muito mais, tipo assim, uma nudez muito maior feminina, mas a faixa etária é bem menor. Sim. Então, o Japão, é claro que ele tem essa questão. Só que aqui, inclusive nessa época do Crivella, rolou uma bizarrice, assim, que, por exemplo, tem um mangá que ele é 2 volumes, que ele chama O Marido do Meu Irmão. A capa dele é nítido, é dois caras extremamente bombados, gays e namorados, né? Maridos, né? São casados, na verdade. E é tipo os dois caras fortão, assim, e tal, um mostrando um
uma emoção mais alegre, o outro mais tímidozinho assim, e a menininha no meio. E o foco do mangá é exatamente a menina vendo isso, vendo do tipo assim, pô, dois caras se amam, como é que é isso? E tipo assim, o mangá não tem nada, não tem cena de sexo, não tem nem erotização de um pegando no outro, que às vezes acontece em Boys Love, que é uma erotização muito grande, mas isso tem mudado bastante nos mangás que estão vindo. E, tipo assim, só por causa que é dois homens, velho, a classificação dele aqui é mais 18. É mais 18. Não tem sentido esse mangá ser mais 18. Sim, Ele sim. devia ser, tipo assim, 10 anos de idade, Sim, sabe? Porque sim. ele é bem educativo. E isso eu vi acontecendo aqui no Brasil também, com a Cartoon Network, com o desenho Hora de Aventura. Quando ele Hum. começou, ele era 10 anos a classificação. Depois a galera começou a assistir o Hora de Aventura e mudou para 12. Hoje em dia, ele é 14, se eu não me engano. Caramba, meu. Porque o Hora de Aventura, cara, ele tem uma sacada muito legal que é tipo assim, o Finn é o único humano na Terra. Ele é o único humano. Não necessariamente todas as criaturas do universo de U, que é a Terra onde é que ele tá, elas se identificam com o gênero. Igual, por exemplo, a princesa Jujuba, ela se identifica com o gênero feminino, mas ela não se encaixa necessariamente na vivência de um gênero A feminino. Tanto é que Jujuba é ela. aquela que é uma nuvem que fala grosso. Não, essa Não, é a não, essa é Caroço. a, Essa é a essa é Ah, a tá, Caroço. Caroço. Essa é a caroço, é, Essa é a Caroço. tá. Caroço. Mas tem, Inclusive, a meu. princesa Carussa é essa coisa, né? Do tipo assim, ela é um gênero masculino, gênero feminino e tudo Sim. mais. E tem uns episódios do Hora de Aventura que é muito engraçado, que o Finn, ele tá tentando descobrir a sexualidade dele. Ele tá tentando descobrir do que ele gosta. Ele ficou Uhum. muitos anos tentando na Princesa Jujuba. Com o tempo ele tenta na Princesa de Fogo, mas a Princesa de Fogo, ela é de fogo. Então toda vez que ele ficava com ela, ele se machucava, ela se machucava por estar machucando ele e tal. Sim. Aí quando ele vai ficando adolescente, ele começa a querer descobrir o que é isso. O episódio, basicamente, é ele do tipo assim, bem entre linhas, mas é ele transando com todas as criaturas possíveis de U que querem ficar com ele. O episódio é isso, é ele transando com todo mundo que quis ficar com ele. Então ele fica ele dorme com a princesa Caroço, ele dorme com uma bruxa da floresta. E tipo assim, esse episódio é tão massa porque é isso, sabe? É ele querendo descobrir a sexualidade dele. E como ele é o único humano, ele não tem nenhuma referência de gênero. Ele tem Sim. referência de criatura. Então, tipo assim, ele ficou com a princesa Caroço, ele ficou com a bruxa da floresta, ele ficou com uma outra criatura lá que você nem sabe se encaixa em coisa de gênero, Sim. saca? E a censura começou a atuar pesado nisso, velho. Ah, não, é. Steve Universo mesmo, a mãe do Steve, ela é bissexual. Ela é, Sim. ela é um ser de outro mundo, mas ela é bissexual. Sim. E isso nunca é uma questão pro Steven, assim, do tipo assim, ele vai descobrindo que ela teve outros romances com outras gens, que eram mulheres e tal, saca? Então, tipo, eu arrisco dizer que do tipo assim, por mais que o Japão tenha seus problemas, aqui no Brasil a gente é bem mais babaca com isso. Ah, não, não. Então, Isso aí não tem dúvida, né, meu? só porque eu tava fora, eu quero dar a minha opinião quanto a isso. A minha Pode opinião é a falar. seguinte. Cara, lê BL e começa a gostar. Se tu não gostar depois de ler BL, deixa a pessoa gostar do BL em paz, velho. Vai tomar no seu Não, cu, mano. Na mas é isso moral, puta mesmo que aí, né? pariu, velho. Bem, E é basicamente essa a minha opinião, não tem mais opinião nenhuma, não. não, mas é isso mesmo que você falou, né? Deixa as pessoas aí lerem, né? E verem o que elas quiserem e tudo mais. E justamente por conta disso, não vi aquele vídeo lá que você falou do mês da representatividade GLBTQ e tudo mais, né? E a gente está discutindo essa questão aqui. Eu queria saber se já rolou alguma treta lá nos comentários, no por fora, no Taverna dos Bruxeiros, com o Taverna dos Bruxeiros, por causa de algum conteúdo. A gente estava passando incólume, né? Até eu lançar o vídeo dos delírios comunistas. E aí, ontem mesmo no Instagram, uma mulher, para mim é um perfil fake robô, entrou lá e começou a descer o pau no PT e na puta que pariu lá Eita, no caralho. nosso perfil. E aí, tipo, eu meio que dei uma resposta lá genérica, depois eu vi que a pessoa respondeu de novo com outras coisas que não tinham nada a ver com o que eu tinha falado, eu deixei de lado, né? Uhum. E aí eu queria saber, né, se vocês já tiveram aí alguma pessoa que foi lá encher o saco no perfil de vocês. Bom, Cara,
bobeira. Pode comentar, porque eu fico pro final poder falar o bagulho que eu quero falar. É mais interessante para ficar no final. Cara, eu acho que a única treta que deu, assim, acho que não foi nem por uma questão, na verdade, de gênero, de sexualidade, foi por causa de uma questão de raça. Sim. Foi com um quadrinho, foi um dos primeiros quadrinhos que eu comprei da editora Nemo, ele chama Placas Tectônicas. É de uma mulher que ela está em processo de separação, ela tem uma filha, ela está tentando descobrir a vida dela ali. Aí, tipo, eu li, aí eu falei assim, não vou fazer resenha dessa bosta. Aí, como eu tava no comecinho, eu gosto muito de interagir com as outras páginas, né? Aí eu vi a galera falando e tudo mais, o quadrinho e tal. Aí eu entrei falando assim, olha, eu expliquei, né? Do tipo assim, não é falando, é uma bosta, não leio, porque né, não rola, ditadura não, pelo amor de Deus. Mas eu entrei falando, tipo assim, velho, é o quadrinho mais white people problems que eu já vi na vida. Porque, Eu amo tipo esse assim. nome. Eu amo esse termo, cara. Vai tomando com esse termo fantástico. É aquele meme, sabe? Do tipo assim, que bobagem branca que é essa? Porque, sim, tipo sim. assim, a mulher tá tentando se descobrir, velho, mas do tipo assim, ela tá tentando descobrir a vida dela, mas ela deixa a filha dela com a babá, tá ligado? Então, do tipo assim, é de um poder aquisitivo gigantesco que essa pessoa tem, que eu fiquei tipo novela imaginando. da Globo. Basicamente. Eu fiquei pensando assim, velho, que leitor brasileiro que vai se identificar com essa bosta, saca? E tem muita piadinha durante o quadrinho que tá em inglês. Então, tipo assim, quem vai entender essas piadas? Caraca, isso eu não tinha me contado. Então, realmente é White People Problems, mano. Caralho, que Véi, da tipo hora. assim, Scott Pilgrim, que é um quadrinho super, hiper, mega geek pra caramba. Tudo que tem no Scott Pilgrim em inglês é traduzido. Tudo. As piadas, as músicas tá no final do quadrinho, tá ligado? E tipo assim, não tiveram trabalho de traduzir as musiquinhas que a mulher conta, tá ligado? Aí a galera deu uma pirada, assim, e tal. Acho que até por causa de eu ser homem, assim, cisgênero e falando do tipo, assim, como se eu tivesse, sei lá, de alguma forma cerceando o gênero feminino e tal. Mas eu falei assim, não, gente, a questão é que, tipo assim, eu não vejo como um leitor brasileiro vai se identificar com essa descoberta, porque você pode deixar sua filha com a empregada, saca? Eu só pontuei isso, assim. Mas em relação a gente trazer boys love, trazer outras coisas assim, eu confesso que eu tenho um certo medo pela questão da minha condição, né? Então, do tipo assim, nunca sofri preconceito de gênero, sou heterossexual, sou cisgênero, então, do tipo assim, a sociedade olha para mim e fala assim, é isso aí que nós quer. Então, eu não sei o sofrimento dessa galera, sabe? Do tipo assim, escuto, converso, mas eu não sei o que é sentir na pele, Claro. né? Então, do tipo assim, às vezes numa resenha eu fico um pouco receoso ali realmente. Quando eu fiz aquela resenha mesmo do Joy, quando eu fiz. Vou fazer outra resenha agora da Laura Jean Vive terminando comigo, que é um relacionamento entre duas mulheres lésbicas. Não, na verdade, eu acho que a Laura Jean ela é bi. E o quadrinho fala muito disso, assim, né? De relacionamentos da comunidade LGBTQI+. Aí eu fico um pouco receoso, mas eu tento. Eu acho que quando surgir essa treta, que eu sei que um dia ela vai surgir, o que eu quero mostrar para a pessoa é que, do tipo assim, eu, como uma pessoa hétero, também leio esse quadrinho, e eu quero passar esse quadrinho para quem é hétero também, às vezes não tem contato, porque é um quadrinho que não chega para a gente. Não chega. Eu só comecei a ter contato com essa literatura no mangá, por causa do sucesso do Boys Love, mas os quadrinhos eu só comecei a ter contato porque eu conheci um quadrinho que chama Revolução Merge, que ele é feito por um casal de dois caras, e através desses caras, eles viraram para mim e falaram assim, cara, tá rolando um catarse muito uma massa que chama Bichas Brasileiras. Aí eu fui lá e vi, e é um cara que ele fez um livrinho super, super massa também, contando a história de várias pessoas da comunidade LGBTQI+, que é do Brasil, a história delas, né? Então tem lá a Marielle Franco, tem o Jorge Lafon, né? Que a gente conhecia como Vera Verão. Não faço ideia de quem que foi a Vera Verão, velho. Eu só conheci ela na Praça é Nossa, assim. Então, tipo assim, agora eu posso saber quem que ele foi, o que que ele fez, quem que ele era. E eu fui vendo isso, eu falei assim, pô, se eu tô conseguindo aos poucos estourar essa bolha, por mais que eu tenha amigos e amigas que são gays, bis e tudo mais, mas ainda assim essa parte cultural não chegava até mim. Então eu vou tentar ajudar a estourar a bolha de outras pessoas também, saca? Mas até hoje, assim, eu acho que nunca rolou, assim. Mas eu sei que vai rolar.
não por um desrespeito meu, digamos assim, mas como a minha socialização, ela automaticamente desrespeita essa galera, vai chegar uma hora que vai ter um choque. Ah, E eu sim. acho que Não, pode. nesse choque, assim, eu vou tentar mostrar isso, assim, que eu sou uma pessoa que Sim. estou tentando ali trabalhar nessa desconstrução para ser além do que a sociedade quer que a gente seja, né? Que a Sim. sociedade quer que a gente seja um bolsominion, é isso que a sociedade quer que a gente Pois é, seja. não, é exatamente isso que eu ia falar, porque assim, por exemplo, no nosso caso, né, a gente já chegou a tocar em alguns assuntos, assim, às vezes eu fico até um pouco preocupado que a gente quase não fala de mulher no nosso Instagram, no nosso YouTube, a gente fala muito pouco também de racismo a gente já fala bem mais, né? De questão racial, mas também é aquela coisa, né? A gente é branco, né? Tem a galera negra, vocês dois, por exemplo, tal. Eu fiquei até preocupado um pouco. Eu falei, pô, não precisa achar uma galera negra para participar desse quadro, né? Na verdade, nem eu fiquei pensando depois que eu já tinha chamado vocês, velho. Aí eu falei assim, caralho, mas os caras lá do Bruxeiros, né, meu, o Marcos e o Yuri, os caras são negros, né, porra? O que eu tô pensando, né, ainda? Eu já chamei os caras. Tipo, Uhum. eu, né, nem me toquei, assim. E eu fico, porque vocês realmente vocês não falam muito disso, né? Vocês falam de outras questões lá, então aí eu acabei nem. E assim, eu acho que quando é desse lado, né? Uma vez eu conversei com um cara aí que era autor e o cara ele estava querendo escrever um conto indígena, né? Só que ele é branco, tarará, tarará, tarará. E aí ele falou assim: ah, meu, eu queria estudar bastante para eu não ter problema com esse negócio de apropriação cultural, Cancelamento. né? E Ah. tal, não sei o que lá. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, escreve história sobre branco mesmo, velho. Tem, tipo, deixa os caras indígenas falar deles, tipo, não assim, foda-se eles, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer assim, justamente que tipo assim, cara, a gente tem capacidade de criar histórias com aquilo que a gente vive, sem a gente precisar ficar entrando no universo da dor que o outro sente, para a gente meio que dizer que a gente está se importando com isso, só para a gente dizer que a gente está se importando Uhum. com isso. É isso que eu tô querendo falar, sabe? Uhum. Foi isso que eu quis falar para ele. Eu falei assim, meu, você não precisa dizer que você está se importando com a cultura brasileira fazendo um quadrinho indígena. Tipo, a cultura brasileira também é Copa Americano no Boteco, são várias outras coisas, né, que dizem respeito ao nosso universo que você não precisa entrar aí. Eu acho que uma treta desse tipo talvez ela seria até legítima, né? Uhum. Você clamar por sua representatividade dentro de um canal com uma pessoa branca ou hétero falando de uma coisa que ela não sofre ou que ela não vive, né? Eu só acho ruim quando é aquele negócio que você falou, né? A galera quer que a gente seja bolsominion à força. E aí o pessoal fica, por exemplo, vai entrar no seu canal não para falar, ah, mas espera aí, você pegou um pouco, falou um pouco errado aqui com a galera gay e tal, não sei o que lá. Mas ao invés disso, a pessoa fica falando, você fica falando de viado, né? Você fica falando de gay, você fica falando de preto, vitimismo, parará, e é tipo esse tipo de treta, né? Que eu queria saber Uhum. se já rolou assim, né? Mas provavelmente não, né? Senão você já teria lembrado aqui da. Não, assim, teve o último vídeo que a gente fez do Catarse, assim, o assalto ao útero, né? Eu pensei que ia rolar, porque conta essa aí, negócio. Vamos lá, Então, né? você quer que eu fale sobre a questão da gente ser dois homens falando sobre a situação da mulher? Ou Não, você quer que eu fale sobre a situação perfeita sobre a gente ser negro? Porque, assim, do pavilhão, na verdade, não foi nem do assalto ao útero, foi do Ah, tá do pavilhão. pavilhão. pois é, então, Eu vi a live, né? Eu que tava lá vendo a live. Eu pô, achei cara, massa. fico muito agradecido. Não, eu Inclusive, falo do vídeo, que, tipo assim, quando a gente fez um vídeo para tipo, contribuir com o Catarse, né, para as pessoas saberem o que é o pavilhão, tipo assim, a última frase do Yuri é do tipo assim, Fogo, sentar mete, racista no... sentar sentar racista na racista no... porrada, comer racista no rabo. Eu falei isso, porque eu Aí não a vou gente mentir pra você pensa que não, é da cara. treta. é Eu vou mentir mesmo. pra você não. Isso eu pensei que ia dar treta. Mas eu acho que o que mais Ah, realmente me fez pensar que ia dar treta é porque isso aqui é internet, né? Internet sim, tudo tem que sim, dar bosta. sim, E aí que sim. vem.
pessoa que vive no Brasil, principalmente os brancos, né? Não é todos, mas alguns sim, Sim. pensam, oh, não, velho, todo mundo aqui é igual, pele escura, todo mundo aqui é tratado bem, aqui nós é tudo colorido, brasileiro. tudo brasileiro. Aí eu entro dentro do BH Shopping e eu tenho segurança pessoal, porque o filho da puta tá me seguindo, é simples assim. Pois é, Eu não, vou no mas Mineirão e eu tenho segurança pessoal, porque mas eu sou é. preto. E Cara, aí que me veio o caso. se tem um lugar assim, desculpa Não, tô interromper tranquilo, você, pode falar, mas, cara. mas assim, aqui em São Paulo, a situação ela é um pouco diferente, né? A, a gente tem assim uma segregação tal, né? Isso daí acontece, mas eu fui para vários lugares, eu falei, né? Fui para vários lugares de Minas. E quando eu fui para Ouro Preto, cara, eu vi uma cena assim que eu falei, caralho, né, meu? Agora eu tô entendendo realmente assim o que que é esse Brasil, né? O que que é o racismo no Brasil, né? Uma parada assim que aqui é um pouco diferente porque aqui você tem muito fluxo de rua, né? Muita festa na rua. Então, digamos que alguns espaços, de alguma forma, você ainda consegue ver o negócio meio democrático, mas você tem que dar uma sacada para você ver o racismo, né? Agora Uhum. lá, como é uma cidade turística, a gente foi para lá e calhou da gente chegar lá no dia da festa da cidade, até show do Diogo Nogueira, parará, parará, parará. Aí a gente foi, né? Vocês já foram para Ouro Preto? Eu fui lá uma vez e foi em excursão de escola, cara. Não vou Aí, mentir, não. Dois. se for excursão, aí, então, ó, eu queria ter uma excursão dessa aí. Lá tem um morro assim, né? E aí no topo do morro é a Praça Tiradentes, onde acontecem os eventos, né? Aí nosso hostel lá, ele ficava numa dessas ladeiras, assim. Aí a gente saiu do nosso hostel para ir na festa, né, no centro da praça, e a gente encontrando lá, normal, né, meu, a molecada da cidade e tal, o pessoal da cidade, tipo, você via, né, que eram pessoas que viviam ali e tal, porque era todo mundo, vários grupos, assim, de pessoas, né, principalmente jovem e adolescente, majoritariamente negros, assim, eram todos. E quando a gente chegou na praça, você tinha um cordão separando a praça das ladeiras, né? E aí na praça só tinha turista branco, cara. Nossa. Aí eu falei assim, cara, não, mas aí, porque a minha esposa é negra, né? E aí eu falei, caralho, velho. Mas sabe quando aparece assim, tipo, a Dorothy saindo da parte de uma parte do filme e entrando na outra, que você tem aquele impacto da mudança, sabe? Da cor, assim. E aí, meu, a galera lá, tipo, com blazer, tomando vinho, parará, parará, tarará, e a molecada ali no morro, né, nas encostas, assim, mas aí depois a gente foi ver todos os morros, né, em torno da praça, todas as descidas em torno da praça, ela tava lotada dessa galera que é da cidade, né, que é majoritariamente negra, e que só aparece ali na cidade porque é lógico, né? Dia de festa e tal, mas assim, elas só aparecem dentro da cidade porque elas são quem? O funcionário da padoca, o funcionário do bar que você bebe, o guia de turismo lá que ganha dinheiro tentando chavecar o turista, né? E tudo mais. Então, assim, para mim, né, foi um negócio muito mais assim, ó, pá, né? Uhum. Porque igual na cidade da minha mãe também, né? É meio dividido lá, tipo, você não tem uma rua lá onde tem uma galera mais negra, do outro lado a maioria é branco, então é bem rachado, né? É. Aqui dá uma mesclada assim que faz essa coisa ficar, é como se fosse tipo um tapume, sabe? Você não enxerga tá na cara, assim. Eu já vi alguns Uhum. filmes de Minas Gerais, né, que essa questão assim, ela é bem colocada, né, que você É. parece que aí o negócio é bem dividido mesmo, assim, não você tem. É bairro, cara. Quando você conhece Uhum, bairro, você sabe que um bairro é majoritariamente preto, outro bairro é uhum, majoritariamente é isso branco. mesmo, é. A E minha ex em específico, só interromper aqui, a minha ex específico, por exemplo, morava num bairro branco,
quando eu tava voltando da casa dela de noite, né? Voltando no bairro Branco, o que acontece? Né? Aí já sabe a situação. Sim. Nossa, É terrível foda, isso. velho. Uhum. É normal, velho. Pra mim, infelizmente, é uma coisa que eu acabei acostumando e que eu tento jogar sempre na internet. Tipo, eu sou preto, eu passo com esses problemas. Eu quero, de alguma forma, expressar meus sentimentos, mas eu não consigo Isso, expressar meus sentimentos quanto a isso. A forma isso. que eu encontrei foi essas histórias fantásticas, igual o Assalto ao Útero, o Pavilhão, que expressam um pouco do sentimento que eu tenho, velho. O Pavilhão, ele passa tão bem o sentimento de raiva que eu tenho com algumas coisas na minha vida e, tipo, joga tão pra fora e tão bem, cara, que eu me senti tão bem representado naquela HQ que chega a doer, cara, sinceramente. Ah, Eu li, legal. eu li 4 vezes agora, eu li a quarta desde a live e eu, cada dia que passa, eu consigo me ver mais admirando aquela HQ. E uma das formas que eu consegui fugir dos meus problemas, minha raiva, das coisas que eu tinha desse mundo foi a meditação e foi o boxe. Infelizmente eu tive que parar com o boxe porque Covid, mas a meditação eu sempre tento voltar a ela e fazer uns exercícios em casa para poder me manter a cabeça no lugar. Pô, Porque, bacana, né? queira ou não, né, cara, infelizmente não é fácil, velho. Não é Não, nem um pouco sim, fácil. realmente. Não, e essa questão, se você for parar para pensar assim, né, pegando um pouco desse lado desse brother que você falou, né, da questão de escrever histórias sobre os índios, assim, eu acho que isso vai muito de um termo que a gente começou a usar, e eu não sei se é por conta da teoria dele, porque eu não li o livro da Djamila, né, O Lugar de Uhum. Fala, mas a gente começou a usar ele muito nessa questão de tirar a fala das pessoas, né? Ah, você não tem direito de falar sobre isso e tal. E até onde eu sei, o lugar de fala é você falar do lugar de onde você fala, né? Então, tipo assim, se você for olhar eu não sei se eles se consideram, por algum motivo que seja, talvez negros de pele clara, mas os autores de Assalto ao Útero, fenotipicamente falando, né, eles são brancos. E eles escreveram uma história sobre negro maravilhosa, assim, Sim, saca? E nem por isso você pode usar a questão fenótipa dos autores para você poder desmerecer eles, assim, e tal. sim, Que eu acho que vai muito essa questão também da galera LGBT, de você, assim, poder falar sobre alguma história sobre, trazer isso, assim, para outras pessoas conhecerem, e não tem por que alguém chegar e falar que você não tem o direito de ler, o direito de falar, sim. assim. A única coisa bad, assim, que talvez pode ter rolado com seu parça aí é meio que essa, né? Do tipo assim, eu, héterozão, li um bagulho ali de relacionamento bi e me considero o expert da bissexualidade. Aí não rola. Não, Mas, tipo, o... chegar e poder falar, velho, eu Sim, acho não, sim. tranquilo, assim. E a É gente tem que que... parar de fazer isso. Tem muita gente que faz isso, assim, tira o lugar de fala da pessoa. Aí isso Sim, só contribui pra galera ficar nos grupinhos. Aí o héterozão, ele vai ser abraçado pela masculinidade tóxica dele lá e não vai sim. nunca se desconstruir. Não, e é esse negócio mesmo, né? Eu acho que todo mundo tem que falar do assunto, né? Não é circundar, né, o assunto com as pessoas, assim, mas também você tem que ter, né, os seus certos cuidados. Mas esse cara Sim. aí, enfim, ele não é bem meu amigo, assim, é um cara lá que é do Instagram, você tava conversando com ele, aí, tipo, o que eu achei meio esquisito é que ele começou com uma parada do tipo assim. Mas eu tenho. Aí começou com aquela coisa, eu tenho descendência indígena. Ancestralidade, né? Aí você fala assim, puta que pariu, né, meu? Tipo, você fala assim, mano, tá, É tipo, dureza essa parte, é porque, dureza. porque você fala assim, tá, mano, eu devo ter 300 ancestralidade aí, tipo, eu nunca fui judeu, eu nunca fui gay, eu nunca fui. Então, tipo assim, meu, não é porque eu tenho ancestralidade, meu bisavô era gay, tá, mano, mas eu não sou, sabe? Tipo, meu tataravô era índio, mas eu não sou, nunca pisei no mato, quer dizer, pisei, mas assim. Estou falando nesse caso, né? Nunca lutei por terra no Brasil, É. tipo, eu não participo de ritual nenhum, eu não é, então, Se ele tiver lá metendo a bicuda nos policial lá contra as manifestações da PL 490, a gente dá uma moral pra ele não, lá, ó. sim, com certeza, né? Aí você fala assim, mas assim, você também achar que você sente na pele o que é ser indígena É, porque seu tataravô foi, aí é foda, né, meu? é foda. Bem,
Vamos lá, então, né? Se o Taverna dos Bruxeiros fosse um livro, um filme ou uma HQ aí, qual ela seria? Bakuman. Akuma? Não conheço. Bakuman. Ia ser Bakuman. Esse é Bakuman, pior que é Bakuman é do mesmo, é dos dois criadores de Death Note, e a história deles, de como eles chegaram a fazer o Death Note, o caminho deles até lá, bem dramatizado, claro, né, porque é um shounen, é um mangá, tem que ser dramatizado, e é basicamente a história deles, de como eles começaram, como eles se conheceram e tudo mais, até como eles chegaram naquele ponto de sucesso deles, que é Bakuman, que é o Death Note em si. Uhum. Aí que vem a parte engraçada. A gente tem que ficar famoso primeiro para depois fazer o nosso Bakuman, Marco. Mas seria um mangá, já respondeu. Pronto, seria Bakuman, cara. Seria Pô, um legal, mangá, cara, um mangá. legal. Você concorda aí, Marco? Não, é genial, velho, porque é isso, assim, inclusive eu acho que o mangá, ele tem um ponto que às vezes o quadrinho não aproveita, que é ele exagerar, dramatizar as coisas demais, e isso gera um impacto no leitor, né, e através disso, Eu tenho. Você me perdoa, mas eu tenho que comentar isso. Pode falar aí. Depois eu Pode, tenho que vai. comentar para você sobre o nome de um do melhor arco do nosso Bakuman, cara. Vai lá, Não, vou falar. fala aí, já Eu começou. chamo o arco de Trio Amanda. Trio Por que Amanda? isso? Não, a piada é muito interna. Um amigo nosso, né? Ele tem uma namorada chamada Amanda, agora noiva. Sim. Aí que vem a parte engraçada. Na época que ele tava namorando com ela, eu tava namorando uma Amanda, o Marco também. E Ah, por tá. isso que eu trio Amanda. Entendi. Duas Amandas foram infernais na vida de Entendi. de três de nós. Eu e o Marco terminamos, ele ainda tá casado, né? Ah, então já Graças a deu para Deus. Mas entender, aí né? Quem foi ia ser infernal, o, né? ia ser o arco trio Amanda, cara. É o arco mais infernal do bagulho. Ia ser aquele arco, tipo, tá ligado? Breaking Bad, só descendo, depressão, tá ligado? Sim, sim. Cada vez ficando mais depressivo. É basicamente o arco trio Amanda, cara. Aí Ah, tudo legal. volta pra cima quando acaba e todo mundo anda de skate junto. É Ai, tipo cara. isso. Beleza. Bem, então é isso aí, né? Vamos terminando aqui a nossa entrevista, né? Acabou virando quase Pera, uma eu conversa cortei de o boteco Marco ia aqui. falar, o Marco ia Você falar quer falar, alguma Marcos? coisa. Desculpa Ele tinha aí. falado Não, alguma coisa. é isso, velho. E o mais engraçado é que, tipo assim, quando eu termino, o Yuri terminou com a Amanda dele, eu terminei com a minha Amanda, um dos quadrinhos que ajudou a gente a superar os términos, porque a gente tava numa relação tóxica pra caralho, foi um quadrinho brasileiro, né, chamado Open Bar, que, tipo assim, o personagem, ele tava na mesma situação que a gente, do tipo assim, ele gostava muito da mina, que também se chamava Amanda, Ô, e ela louco. vivia terminando e voltando com ele. Então, tipo assim, quando a gente leu, foi instantâneo, assim, quando eu li e quando o Yuri leu, a gente começou a chorar, do tipo assim, ai, a gente, cara! Muito bom, Aí velho. sim, meu, aí sim, muito bom. Bem, então vamos lá, né? Agora sim, né? Vamos terminar aqui a entrevista, né? Que foi quase uma conversa de bar, tá certo? Eu queria deixar aí a fala livre, então, para vocês dois aí, dar um recado para esse Brasilzão aí que tá o maior rebu. Oh, É, eu vou roubar a frase do Marco aqui e eu vou falar aqui para vocês. Leiam mangá, compartilhem mangá, troquem mangás, sigam a Caverna dos Bruxeiros, velho. Dá uma chance. Primeiro de Sim, sim. tudo, procura ler coisas que você gosta, depois pega as recomendações que a gente passa, porque a gente não recomenda coisa ruim. Aqui o gosto é bom. E, cara, o negócio é o seguinte, velho. Se tu não gostou, gay! muito obrigado. Né? Alguma coisa pra você falar, Marquito? Cara, é isso, assim, nessa situação de pandemia, a gente está tendo que se resguardar ao máximo, assim, eu acho que a leitura tem esse potencial, e o que a gente tenta fazer ao máximo com esse projeto, o que vocês tentam fazer com o Reboot também, que Sim. assim, sem puxar sardinha, mas eu gosto pra caramba dos vídeos desses, assim, eu racho os Bom, bicos, ao mesmo valeu. tempo tem umas leituras ali, aquelas mesmo sobre nazifascismo, eu anotei tudo, assim, eu falei, não, eu tenho que pegar esses livros e tal, o que a gente tenta é isso, assim, é transformar a leitura num ambiente de lazer. Eu ainda acho que é um lazer muito solitário e que a gente tem tentado fazer não um lazer solitário, porque é muito bom você trocar ideia com a pessoa, velho. Uhum. Tipo assim, da pessoa virar e falar assim, nossa, isso aqui é maravilhoso. Você vê a pessoa e fala assim, é uma bosta. Mas vocês conversam, sabe? Vocês Sim. conversam. E é meio que isso, assim, galera. Fique em casa o máximo que você puder. Se você precisar sair um dia para, sei lá, comer um sanduíche, pumbar ou qualquer coisa do tipo assim,
Às vezes rola. Do tipo Rola, assim, rola muito. eu particularmente não precisei disso, mas tem gente que precisa. Então, quando fazer, faça com o máximo de responsabilidade possível, para você também não se sentir culpado, porque a mente de ninguém está preparado para ficar o tempo todo em casa assim, só Sim. otaku. Então, seja um otaku. Pois é. É, Eu tô sem nunca, otaku aí, cara. Não sou sem pra porra nunca, nenhuma, essa é a melhor hora para poder fazer uma referência a NHK. Nunca existiu uma hora tão boa para ser Hikikomori. né? Tipo isso. É isso aí, então. Então, esse aqui foi o nosso Rebu Entrevista aí, né? Crias da Quarentena com o Taverna dos Bruxeiros. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo programa.